Olá, você está no Teoria Geek e o vídeo de hoje é sobre o que o Mario e o Seu Madruga têm em comum. Se tem uma coisa que eu amo na vida, é encontrar semelhança entre as coisas que a princípio parecem completamente diferentes. Assim, eu descobri recentemente, em meio a reflexões, devaneios, que dois personagens que eu adoro têm mais em comum do que eu jamais poderia imaginar. O Seu Madruga, lendário morador da Vila do Chaves, e Mario, o icônico encanador dos jogos da franquia Super Mario Bros. Parece estranho? Talvez. Mas vamos lá que eu vou te mostrar que é verdade. Para começar, ambos são trabalhadores incansáveis, já tiveram todo tipo de emprego nos jogos em que aparecem, nos filmes e séries. Vamos começar pelo Seu Madruga. Já trabalhou como carpinteiro, encanador, pescador, vendedor de churros, até mesmo foi dono de uma vendinha de frutas e verduras. Já o Mario, como todos nós já sabemos, é conhecido pela sua profissão de encanador, mas também já trabalhou como médico, tenista, jogador de futebol e até mesmo lutador de boxe, no qual Seu Madruga também já fez parte. E as semelhanças não param por aí. Isso porque os dois são personagens extremamente carismáticos, com personalidades bem definidas e que conquistaram o coração de milhares de fãs ao redor do mundo. Seu Madruga é o cara gente boa, sempre pronto a ajudar e fazer graça para alegrar o dia de todos. Já o Mario, por sua vez, é o herói destemido, que sempre tá pronto para salvar a princesa e enfrentar os vilões mais perigosos. Agora, você deve estar se perguntando por que diabos eles são tão parecidos? Bom, eu tenho uma teoria maluca sobre isso. Eu acho que ambos são, na verdade, a mesma pessoa. Olha! Espera um momentinho, eu posso explicar tudo. Eu explico, olha. Mas calma, deixa eu explicar. O Seu Madruga é um personagem de uma série de TV, certo? E o Mario é um personagem de videogame. Contudo, quem disse que essas duas coisas não podem coexistir em universos paralelos? Então imagina só, em um universo alternativo, o Seu Madruga é um encanador corajoso e aventureiro que salva princesas nos castelos cheios de perigos e enfrenta monstros terríveis. Em outro universo, o Mario é um trabalhador humilde que vive numa vila do México e lida com as dificuldades da vida diária, tem até uma filha e tudo mais. Bom, pode parecer uma ideia absurda, mas eu acho que faz todo sentido. Afinal, ambos os personagens são tão icônicos e amados pelos fãs que é difícil acreditar que não tem uma conexão com eles. Agora, falando sério, não tem como negar que o Seu Madruga e o Mario têm muita coisa em comum. Por exemplo, os dois já foram encanadores. Claro que a diferença é que um é encanador de verdade, enquanto o outro é o encanador de um jogo de videogame. Ambos já trabalharam como carpinteiros, pescadores, jogador de futebol, lutador de boxe, né? O Seu Madruga pode não ter salvado princesas em castelos cheios de perigos, mas já enfrentou muitos desafios na vida, assim como o Mario, né? E se você for parar pra pensar, a vida do Seu Madruga não é tão diferente assim de um jogo do Mario. Ele sempre tem que lidar com problemas diferentes a cada dia, assim como o nosso querido encanador bigodudo. Talvez o Seu Madruga precise pular em cogumelos gigantes e derrotar tartarugas malvadas para resolver seus problemas, né? Só que, lógico, isso não vai tornar ele menos heróico do que o Mario. Afinal, enfrentar a Dona Florinda e o Seu Barriga todos os dias também não é fácil, né? Eles são bem diferentes na aparência, mas tem algumas semelhanças ali interessantes. Por exemplo, os dois têm bigodes bem marcantes. O Mario tem o bigode curvado para cima, Seu Madruga, bigode curvado para baixo. Além disso, ambos têm uma aparência um tanto engraçada e caricatural, com um rosto muito expressivo, um certo ar de malandragem. Só que assim, enquanto o Mario é baixinho e rechonchudo, Seu Madruga é alto e magro, é quase o Luigi de aparência. Bom, talvez seja simplesmente porque os dois são personagens icônicos em suas respectivas culturas. Seu Madruga é um símbolo do humor mexicano e da série Chaves, enquanto Mario é um ícone dos videogames desde os anos 80. Talvez a semelhança entre eles seja uma forma de homenagear esses personagens tão amados e reconhecidos, ou talvez apenas uma coincidência divertida. Aliás, alguém aí já notou as iniciais Super Mario, Seu Madruga, SM, Seu Madruga, Super Mario, Seu Madruga, Super Mario, tá junto! Ok, Seu Madruga é chamado assim só na versão brasileira, né? No original é Dom Ramon. Mas não deixa de ser uma coincidência minimamente curiosa. Mas e se Super Mario e Seu Madruga tiverem uma relação de semelhança com um terceiro personagem famoso, que também possui uma aparência que lembra os referidos personagens?
E na minha teoria é que esse personagem é ninguém menos do que o famoso comediante mexicano Cantinflas. Bom, para os jovens de hoje, esse não é um nome muito famoso, mas para quem assistiu muitos filmes antigos, tanto da época de Charlie Chaplin quanto do começo do cinema falado, vai entender. Cantinflas era conhecido por suas habilidades cômicas e pela sua aparência distinta, com um bigode evidente e uma expressão malandra. Essas características são semelhantes ao Seu Madruga e Mário, o que poderia indicar uma conexão entre os três. Além disso, o Cantinflas também foi um ícone da cultura mexicana, assim como Seu Madruga, e teve grande sucesso em Hollywood, assim como Mario conquistou o mundo dos videogames. Relembrando que o Cantinflas já participou de filmes grandes assim em todo lugar, e muito do que ele faz, assim como Chaplin, inspirou Sr. Bolanhos, o Chaves, o Chapolin, o criador da Vila do Chaves. Mas será que há uma conexão mais profunda ainda entre esses personagens tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão semelhantes? Essa pode ser uma pista interessante pra gente explorar numa próxima matéria. Bom, enfim, essa foi a minha teoria maluca sobre as semelhanças entre Seu Madruga e Mario, que eu acredito que no multiverso, Cantinflas seja a versão deles no nosso mundo, enquanto eles são o Cantinflas em universos paralelos, que chegaram aqui por meio de mídias diferentes, assim como o Homem-Aranha, que passeando pelo multiverso, chegou a conhecer o Stan Lee no último episódio da série animada dos anos 90, e descobriu que no universo 616 ele era apenas um personagem de quadrinhos. Pode ser que eu esteja completamente equivocado, mas pelo menos foi divertido pensar nisso. E você, que acha? Será que tem uma conexão secreta entre esses personagens? Bem, eu vou ficando por aqui. Gostou? Deixa seu like, se inscreve, curte, compartilha, dá um help aí pra gente. E vamos que vamos.